Shadow of the Colossus, um dos jogos que mais personifica o significado de perfeição, uma das maiores obras, se não a maior obra que a Tiniko já fez, um dos jogos mais revolucionários da história e perfeito em absolutamente todos os aspectos possíveis. E durante esse vídeo eu vou ressaltar do porquê esse jogo é tão perfeito e falar mais um pouco sobre o jogo em si, sua história e sua gameplay, mesmo que provavelmente você já conheça essas características do jogo em si. Eu sou o F Galo e hoje eu vou falar dessa obra-prima em formato de jogo. No jogo acompanhamos a história do aventureiro Wander e sua égua Agro em busca de ressuscitar sua suposta amada Mono. O jogo em si tem uma atmosfera extremamente marcante, com ambientação tão solitária e vazia, chega a ser linda por si só. A solitude que esse jogo passa é tão única, tão indescritivelmente, tão indescritível no geral, que isso em si é o que o jogo é. Um jogo composto de solidão, de uma trilha sonora perfeita, de uma ambientação única e característica e de uma gameplay que puta que pariu. No jogo, para concluir nossa missão, a gente precisa eliminar um total de 16 colossos para fazer nosso objetivo, que são eles: Valos, Quadratus, Gaius, Phaedra, Avion, Barba, Hydrus, Promore, Bazaran, Dirge, Celósia, Pelágia, Phalanx, Cenóbia, Argos e Malus. E é incrível como cada um desses colossos é marcante e único na sua forma individual de ser, como o Avion, que é o primeiro colosso aéreo do jogo, o Hydrus, que é o primeiro colosso aquático do jogo, ou o Cenóbia, que tem medo de fogo. Talvez uma das coisas que mais impressionem os jogadores que começam a jogar esse jogo é a primeira boss fight contra o Valos, porque é impressionante pra caralho. Você chega em um cenário e do nada aparece um colosso muito maior do que você e você fica tipo, como caralhos eu vou matar esse porra? E você mata! E isso é algo impressionante. Isso é algo que faz com que você tenha um pico de dopamina, e esse pico de dopamina acaba quando você vê o colosso morrendo e você para e pensa, o que acabou de acontecer? E é sobre isso. Esse jogo é sobre te impressionar. Esse jogo é impressionante em diversos aspectos. Esse jogo é revolucionário. Além de uma trilha sonora que puta que pariu. Toda a ambientação desse jogo é impressionante de uma forma indescritível, desde os desertos, as florestas, a terra proibida, apesar de ser extremamente vazia quando o quesito é população e outros seres vivos, é um lugar tão vivo em natureza, é um lugar tão bonito, tão solitário e tão único.
tem um elenco muito extenso de personagens, principalmente personagens com nome oficial, mas um dos mais característicos, sem dúvidas, é o Dormin. Dormin aparece no começo do jogo como uma voz no topo do castelo das Terras Proibidas, que nos guia durante nossa jornada. Ele é basicamente nosso maior aliado. Ele que fala de como ressuscitar a Mono, que é derrotando os 16 Colossos. Ele nos dá dicas de como derrotar os 16 Colossos. Só que no final o Wander era só um receptáculo para ele conseguir ter uma forma física. Porque, como eu disse anteriormente, ele antes era apenas uma voz. Isso faz com que no final do jogo o nosso Wander, como um protagonista, morra. Morto não no sentido de que ele morreu literalmente, não ainda, mas no sentido de que ele não é mais o mesmo. Ele virou uma criatura desconhecida, porque não é explicado o que o Dormin é exatamente. Mas ele definitivamente não é mais o Wander. E posteriormente o Wander/Dormin é literalmente morto pelo grupo do Lord Emon. Durante toda a gameplay do jogo é mostrado em cutscenes um grupo de aventureiros indo para as Terras Proibidas. E o jogo não explica exatamente o que eles estão indo fazer lá. Mas no final do jogo, ao derrotar o último colosso, descobrimos que eles estão lá atrás do Wander, provavelmente para tentar impedir ele de ir para lá. Mas já é tarde demais, e o Wander acaba sendo morto por esse grupo. Outro aspecto que eu queria muito falar em relação a esse jogo é sobre o quão misterioso é a lore desse jogo. Porque as Terras Proibidas têm estruturas, tem esses colossos que não são bem explicados o que eles exatamente são. Isso cria uma série de dúvidas e teorias simplesmente incríveis. Tipo, o que era essa terra antes? Tinha uma civilização? Se sim, por que eles sumiram? Eles foram extintos? O que são os colossos? Eles são estátuas? Eles são criaturas dimensionais? Porque tem um anel do jogo Ico no deserto da arena do Phalanx. Shadow of the Colossus e Ico são unidos de alguma forma? E para finalizar, eu queria falar do final dessa obra-prima, que definitivamente não é um final feliz, mas ao mesmo tempo é um final onde o protagonista consegue concluir seu objetivo. A Mono é revivida, porém o Wander está morto agora. E ele não poderá ficar ao lado dela. Só que ao mesmo tempo ele não está morto. Ele reviveu ou reencarnou na forma de um bebê de chifres, como mostra nos créditos do jogo. E Shadow of the Colossus é a história, a narrativa de alguém que enfrentou e fez do possível e o impossível para salvar seu amor. E no final ele conseguiu concluir seu objetivo. Mas não teve um final feliz quanto a isso. Mas a obra em si é muito bonita.
O que essa obra representa, o que essa obra é em diversos aspectos, é simplesmente incrível. Essa obra como um todo é incrível. Essa obra é revolucionária. Até hoje essa obra é. E mesmo com personagens vazios de informações oficiais, é uma obra simplesmente incrível. É uma obra que narra uma jornada de romance de alguém que fez tudo por quem amava. E mesmo que o final definitivamente tenha sido mórbido e um final não muito feliz, o protagonista teve seu objetivo. Ele deu a vida por quem amava. Ele literalmente fez de tudo por quem amava. E deu sua própria vida por isso. Mas, infelizmente, nunca pôde ficar ao lado de sua amada.